Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos fazer a correção da nossa apostila de geografia, tá? Então vocês vão abrir a apostila aqui na página 34, tá? E o título aqui, ó, é Lugares têm paisagens diferentes. Aqui embaixo nós temos a primeira questão, igual ou diferente. Qual das paisagens anteriores se assemelha com o lugar onde você vive? Como você chegou a essa conclusão? Então, aqui, ó, nós podemos observar que nós temos três paisagens. Aqui uma praia, uma cidade grande e aqui é o campo, né? Então, aqui, se nós observarmos o lugar onde que mais se assemelha, que mais se parece com o lugar onde nós moramos, seria essa aqui, ó. Essa aqui do meio, né? Que tem muitos prédios, né? Muitas casas, né? Que é uma zona urbana. Então, nós vamos responder aqui embaixo, ó. Qual delas se assemelha mais com o lugar onde você mora? Então, vai ser essa aqui, ó, que é a vista panorâmica da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa é a resposta correta. Como nós chegamos nessa conclusão? Pela paisagem, né? Que tudo que nós vemos aqui nessa cidade grande, nós temos na nossa cidade também, a maioria do que nós vemos aqui, nós temos na nossa cidade também. Então, foi por isso que nós chegamos a essa conclusão, tá bom? Na segunda perguntinha aqui, no caderno, desenhe a paisagem do lugar onde você vive. Então, aqui já é uma resposta pessoal. Cada um de vocês vai fazer um desenho diferente, não é mesmo? Então, vamos para a página 35. Aqui nós temos um jogo rápido, aqui embaixo. Então, vamos lá. Cite três elementos que você observa nas duas paisagens das imagens anteriores. Então, a resposta aqui é rio, vegetação e avenida. Na número 2. Embora apresentem elementos em comum, as paisagens das imagens são iguais? Justifique sua resposta. Então, a resposta aqui é não. Embora as paisagens apresentem elementos em comum, a maneira como eles estão organizados as tornam diferentes. Então, essa é a resposta. Vamos para a página 36. Na página 36, nós temos outro jogo rápido aqui, tá vendo? Então, aqui a pergunta é a seguinte: marque um X nos elementos naturais presentes na paisagem das imagens. Então, nós temos vários quadradinhos aqui, vocês estão vendo? Então, a prova vai dizer qual é a resposta correta. Primeiro quadradinho, rio. No terceiro quadradinho, vegetação. Aqui na próxima coluna, no quadrinho do meio, nuvens. E na última coluna aqui, ó, primeiro quadrinho, tá? Que a resposta é montanhas. Então, as respostas ficaram assim, ó, rio, vegetação, nuvens e montanhas, tá? Próxima página, página 37. Mais um jogo rápido, como aqui, ó, nesta página aqui, tá? Aqui nós temos, marque um X nos elementos culturais presentes na paisagem da imagem. Então, nós temos a resposta aqui, ó, avenidas, prédios, viaduto. Então, são esses quadrinhos aqui, tá? Ó, essas são as respostas corretas. Agora, aqui embaixo, nós temos mais um desafio. Cite uma paisagem cultural formada por elementos naturais. Então, nessa resposta aqui, nós podemos citar qualquer plantação, né? Podemos citar a plantação de café, uma plantação de girassóis, né? Porque elas são, é uma paisagem cultural, mas formada por elementos naturais. Por quê? A plantação, ela é um elemento natural, como aqui a plantação de trigo, né? A plantação de girassol é elementos naturais. Mas por que também é um cultural? Porque ela só está aqui porque o homem plantou. Então, é uma ação do ser humano, né? Junto com o elemento natural. Por isso, ela se torna uma paisagem cultural formada por elementos naturais, tá? Número 2. Justifique como você chegou a essa conclusão. Embora a paisagem seja formada por elementos naturais, ela só existe em consequência da ação do ser humano. Esta é a resposta para o número 2. Agora, pessoal, nós terminamos a correção, né? Essa correção que nós fizemos foi da videoaula anterior.
Então, nós vamos continuar as atividades sobre esse texto na página 38. Então, aqui nós temos a primeira questão aqui em cima, tá? São os quadradinhos, tá escrito assim, ó. Marque um X nos aspectos que estão relacionados ao modo de vida das pessoas. Então, aqui, ó, vocês vão ter que ir lá no texto, tá? Ler de novo lá o que nós lemos sobre as paisagens para responder aqui. Encontre no diagrama as comunidades tradicionais brasileiras indicadas no quadro a seguir. Então, aqui eu tenho a palavra indígena, caiçara, quilombola e ribeirinho. Então, essas palavras vocês vão ter que encontrar aqui, ó, nesse quadro de letras aqui, tá bom? Então, vocês podem marcar com marca-texto, pode grifar, né? Ou circular com o lápis de vocês as palavras aqui nesse diagrama. Número 3. Escreva o nome de outros povos estudados nessa unidade. Então, vocês vão lá, vão ver quais são os povos que nós estudamos nessa unidade para responder essa pergunta aqui. Agora, a página 39. Nós temos a questão número 4. A imagem a seguir retrata um barco utilizado para levar crianças ribeirinhas à escola. Escreva uma semelhança e uma diferença entre o seu modo de vida e o das crianças da imagem. Então, nós temos uma imagem aqui, ó. Para ir à escola durante a semana, as crianças ribeirinhas precisam utilizar barcos. Então, aqui nós temos os barcos aqui, tá vendo? Aqui tem a gravura dos barcos. Então, aqui embaixo tá escrito assim, semelhança. Qual é a semelhança? E diferença. Vocês vão ter que escrever qual é a diferença, tá? Então, vocês estão, aqui nessa gravura está pedindo para vocês escreverem qual é a semelhança e uma diferença entre o seu modo de vida e das crianças da imagem. Então, aqui embaixo vocês vão escrever, tá? Para fazer mais, número 5, nós temos a imagem A e a imagem B. Qual é a paisagem cultural, né? E qual é a natural? Então, aqui no primeiro quadrinho tá pedindo assim, ó. Paisagem cultural é aquela que contém elementos culturais, ou seja, criados pelo ser humano. E a paisagem natural é aquela que contém apenas elementos naturais, ou seja, criados pela natureza. Então, vocês vão ter que vir aqui, ó, nessas gravuras e ver qual é a A e qual é a B. Vocês vão ter que responder aqui no quadrinho, tá? Qual é a descrição da foto A, da gravura A, e qual a descrição da B? Então, vocês vão colocar aqui. Agora, vamos lá para a página 40. Aqui nós temos a pergunta número 6. Relacione os povos tradicionais com suas respectivas características. Então, nós temos a letra A, indígenas, B, ribeirinhos, C, quilombolas e a D, caiçaras. Então, aqui nós temos as frases que correspondem a cada comunidade aqui em cima, né? A cada povo. Então, o quadrinho número 1 diz assim, habitantes tradicionais que vivem nas margens dos rios. Quais são eles? Os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas ou os caiçaras? Então, vocês vão colocar aqui, ó, a letra correspondente, tá? A qual povo é que está descrito nessa frase aqui. Aí no quadrinho número 2, habitantes tradicionais do litoral, das regiões sul e sudeste do Brasil e que têm em sua cultura a pesca artesanal. Qual desses povos, né, que são habitantes tradicionais do litoral? Então, vocês vão responder aqui. Quadrinho 3, são habitantes de comunidades negras rurais que são compostas por descendentes de africanos. Esses habitantes preservaram tradições culturais de seus antepassados africanos, como a culinária, as manifestações artísticas, as danças, as músicas, a religião e as atividades econômicas. Quais desses povos pertencem a essa descrição, né? Último quadrinho. Um número significativo vive em aldeias em meio a florestas, retirando da natureza grande parte do que necessitam para viver.
Observe a imagem a seguir e escreva os elementos que a compõem. Essa é a pergunta número 7. Então, aqui, ó, vocês vão ver a imagem, tá vendo? Tem uma imagem aqui. E aí, embaixo está pedindo o seguinte: quais são os elementos naturais dessa imagem e quais são os culturais? Então, vocês vão colocar os naturais nesse quadro dos naturais e os culturais nos quadros, no quadro que está escrito culturais, tá? Agora, nós vamos para a página 41. Mais um desafio. Observem a imagem a seguir, da floresta amazônica. Então, vocês vão responder. Letra A. Na paisagem mostrada, na imagem predominam elementos naturais ou culturais? Letra B. Em sua opinião, é importante preservar os elementos naturais? No caderno, elabore um texto justificando sua resposta. Então, vocês vão ter que vir aqui, ó, observar aqui, ó, essa imagem para responder essas perguntinhas, tá? Agora, aqui embaixo, pessoal, tem de novo o quadrinho com tudo que nós estudamos nessa unidade, né? Com os títulos do que nós estudamos, né? E aqui vocês vão responder. Se vocês não têm nenhuma dúvida sobre o assunto, marca um X aqui. Se tem poucas dúvidas, um X aqui no bonequinho pensativo. E se vocês têm muitas dúvidas, vocês vão marcar um X no bonequinho triste, tá? Como em todos os outros nós fizemos, né? No final de cada unidade. Agora, nós vamos aqui para a página 42. Na página 42, nós temos de novo várias lacunas, né? As frases com as lacunas. E aqui nós vamos ter que responder as perguntinhas sobre tudo que nós estudamos aqui nessa matéria. Então, vocês vão lá e vão procurar no texto, tá? Quais são as palavrinhas que completam as frases que estão aqui? Então, nós estudamos aqui sobre moradia, lugares, supermercado, praça, museu, shopping, paisagem, né? Nós estudamos sobre momentos também, né? Da nossa história, paisagem natural e cultural, né? A que foi criada pelo ser humano, que foi criada pela natureza. E aqui embaixo nós temos dois quadros. Um, vocês vão colocar elementos naturais da paisagem, que nós estudamos aqui. E no outro, elementos culturais da paisagem. Então, aqui são naturais, na primeira, e no outro são os culturais. Elementos culturais, elementos naturais. Então, vocês vão procurar lá no nosso texto, né? Para vocês colocarem aqui, tá bom? E assim, a gente vai terminar aqui a última página da nossa apostila de geografia, tá bom? E no próxima videoaula, a Pro vai colocar para vocês, nós vamos fazer a correção destas páginas aqui, tá? Da 38 até a 42. Então, eu vou colocar isso aqui no nosso próximo vídeo, tá bom? E eu espero que vocês estejam bem. A Pro vai colocar hoje para vocês aí no portal algumas atividades de reforço, tá? De toda a matéria do nosso primeiro bimestre. Essa semana eu vou colocar reforço para vocês. Então, vocês continuem estudando, tá? Bastante. Para quando nós começarmos a nossa apostila número 2, vocês já estarem, assim, bem aptos a fazer todas as matérias que nós fizemos aqui nessa apostila, tá bom? Então, por hoje, por esse vídeo é só. Um grande beijo, tchau, tchau.